E a gente vai falar do mercado de crédito de carbono, que monetiza a redução de emissões e transforma a conservação ambiental em ativo financeiro. É um segmento novo, mais crescente no Brasil, e a gente tem as Joias Ecológicas da Amazônia como uma das empresas de carbono que promete estruturar projetos socioambientais capazes de conectar comunidades da Amazônia ao mercado global. Uma coisa impressionante que o Brasil tem feito e que não é só ganhar no mercado de carbono, mas é também bioeconomia. E para falar mais do mercado de carbono, nós recebemos aqui no estúdio o Pedro, diretor de Joias Ecológicas da Amazônia, a quem eu agradeço demais pela participação. Bem-vindo, obrigada. E Pedro, deixa eu já te perguntar como funciona o projeto. A gente tem um nome de uma empresa com um nome lindo, Joias Amazônicas, mas a gente quer entender como é essa cadeia de sustentabilidade ambiental, mas principalmente financeira. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Falando um pouquinho sobre o projeto. A gente desenvolve projetos de crédito de carbono com aspecto comunitário. 70% de toda a receita, de todo o lucro gerado disso vai para comunidades extrativistas. Então, a gente desenvolve projetos em áreas públicas, federais, com comunidades dentro. As famosas reservas extrativistas, que são as RESECs. Então, são comunidades extrativistas que vivem da pesca de pirarucu, de peixe, extração de açaí, de palmito, de cacau, de óleo de cupuaçu, e agora o carbono está entrando como uma nova vertente, está entrando agora como uma nova commodity global. E isso a gente desenvolve o projeto perante aos órgãos reguladores internacionais, muito focado na Verra, os projetos de REDD+, e com isso a gente faz a venda para empresas globais, como Volkswagen, Fundo Soberano da Arábia Saudita, empresas brasileiras como a Vale, como a Petrobras, como a Gol, empresas que precisam neutralizar as suas emissões de gases de efeito estufa. Pedro, e uma coisa que é difícil, às vezes, as pessoas estão entrando nesse mercado para investir, entender, é como calcular isso. Como que é a tratativa, empresa por empresa, tem um método específico, o Brasil está avançando nisso? Está avançando. A gente brinca que é um mercado que ele está na fase da sua adolescência. Diferente do mercado financeiro e outros mercados que eles já estão muito maturados, o mercado de crédito de carbono está se amadurecendo. Então, as metodologias de quantificação de gases de efeito estufa, de redução ou de conservação ambiental, têm progredido ao longo do tempo. Quando a gente fala de desmatamento evitado, a gente mede quantos hectares seriam desmatados se nada fosse feito naquela área. Então, vamos supor um número de 100. Se naquele ano foi desmatado 0, ou 20, ou 50, você tem os créditos de carbono proporcionais a essa redução. Com isso, você está fazendo um bem para o meio ambiente, você está, de certa maneira, protegendo a floresta. Essa floresta está evitando jogar gases de efeito estufa na atmosfera, porque ela está evitando ser desmatada, ser queimada e os gases indo para a atmosfera. E aí você faz a venda para empresas que estão poluindo, como, por exemplo, empresas aéreas, que elas não tem como a gente voar de avião sem o querosene, não tem como ela não fazer as emissões. Então, ela compra o crédito de carbono para fazer essa neutralização em relação a isso. É bem interdisciplinar quando envolve muitas empresas. E quando a gente fala do racional das Joias Amazônicas, é um racional econômico bastante sofisticado, porque esse investimento ele não vai vir diretamente. Exatamente. Quando a gente fala numa barriga de caixa para que a gente faça a primeira geração do crédito de carbono, a primeira receita, são 4 anos. E aí, esses 4 anos, a gente fala muito sobre uma barriga de caixa de 2 a 3 milhões de dólares, então de 10 a 15 milhões de reais. Então, como que a gente consegue fazer essa capitalização antes? Então, a gente tem 3 linhas nas joias para que a gente faça essa captura. Primeiro é o equity, então a gente está fazendo rodadas de equity para que a gente atraia capital, tanto brasileiro quanto estrangeiro, no cap table da companhia. Estruturas de dívida com bancos de fomento, então a gente tem no Brasil o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, o BNDES, também muito interessados nessa agenda, ou vendas antecipadas. Então a gente pode eventualmente fazer uma venda antecipada de um crédito de carbono, em vez de eu vender a X quando ele foi emitido, eu vendo ele descontado para que eu consiga superar essa barriga de caixa. Agora, além da barriga de caixa, como você falou, bem interessante esse termo,
Vamos pensar nas comunidades que estão envolvidas nesse território todo que vocês capturam as matérias-primas para fazer todo o negócio. Como essas comunidades são impactadas hoje e qual o retorno que elas têm? Perfeito. Eu sempre gosto de falar, sair do carbono e ir para as cadeias de bioeconomia. É impressionante quando a gente fala sobre o pirarucu. Se qualquer um de nós formos aqui nos centros brasileiros a um supermercado, a gente enxerga que o preço do pirarucu ali na prateleira dos grandes supermercados está na faixa de 100, 120 reais o quilo. Só que a realidade lá na ponta é que as comunidades vendem esse pirarucu por 4, 5, 6 reais o quilo. Então a gente tem um delta aí quase de 90% para ser explorado. E por que isso acontece? Acontece muito porque eles não conseguem fazer o armazenamento, eles não conseguem fazer o transporte, eles ficam muito presos a vender o pirarucu na boca do rio para algum atravessador. Então a gente ajuda eles a fazer não só o frigorífico, mas o transporte para levar um valor agregado maior. Então, dentro das cadeias de bioeconomia, a gente já conseguiu, em uma das áreas, triplicar a receita deles. Então, eles vendiam a 4, hoje vendem a 16. Pode parecer pouco, porque a gente está longe do 100 ainda, mas é como se todos nós tivéssemos os nossos salários triplicados em 3 vezes do dia para a noite. Então, foi transformacional isso para as populações extrativistas locais. Que bacana. E agora o desafio para escalar tudo isso? Quais os próximos passos das Joias Amazônicas, Pedro? A gente tem, impressionante, que a gente está recebendo interesses do mundo inteiro sobre investir dinheiro nesses projetos. O primeiro gargalo é o gargalo financeiro e o segundo gargalo é o gargalo de operação. Porque a gente não está operando aqui na Paulista, ali na Faria Lima ou em grandes centros logísticos. A gente está falando de Amazônia. De uma ponta a outra, de uma área, são 12 horas de barco. E aí tem a dificuldade de arrumar o barco, arrumar o diesel, arrumar tudo. Então a gente está se ambientando primeiro para poder fazer a expansão. Hoje a gente tem 650 mil hectares sob gestão. Até o final do ano a gente quer chegar em 2 milhões de hectares. A gente está falando quase 10 cidades de São Paulo. Então o projeto é bem ambicioso e isso já está em curso. Não é só um desejo, não é só um sonho. O time está lá em campo agora fazendo isso. Em apenas meses, né? Porque a gente está falando de menos de um ano. Já estamos em abril, né? Muito bom. Parabéns pelo projeto, obrigada por contar esses detalhes e a gente vai seguir conversando com certeza. Obrigado, Isadora, obrigado a todo mundo pelo convite e boa tarde. Boa tarde, Pedro.